Olá, meus queridos amigos inscritos, membros do canal Spook Houses Casas Assombradas e, por que não, nossos curiosos de plantão do YouTube. Hoje daremos continuidade aos estudos sobre o tema A Origem de Deus, apresentando mais um interessante capítulo a ser estudado e compreendido por todos nós. Pois da mesma maneira que a minha visão sobre a Bíblia, seus manuscritos, suas passagens, foram sendo refinadas ao longo da leitura desse material de estudo apresentado a vocês, espero que a mesma percepção esteja ocorrendo com todos vocês. Dessa maneira, sentem-se, acomodem-se e se preparem para mais um capítulo incrível e, como eu sempre digo, bons estudos a todos nós. Tratando-se do debate sobre a criação, em 28 de maio de 2007, um enorme e moderníssimo centro de visitantes foi inaugurado em Petersburg, nos estados de Kentucky, nos Estados Unidos, próximo ao Greater Cincinnati International Airport. Localizado em um terreno tombado com cerca de 198 mil metros quadrados, cerca de 49 acres, no qual foi construído um magnífico complexo que cobre uma área de aproximadamente 5.500 metros quadrados. O centro de 27 milhões de dólares abriga um impressionante planetário e um grande teatro que apresenta shows com efeitos especiais. Muitas das modernas exposições foram projetadas por Patrick Marsh, o criador dos cenários dos filmes Tubarão e King Kong, do parque temático da Universal Studios na Flórida. O centro é divulgado como um local onde se pode conhecer como foi o planeta Terra no início dos tempos. As atrações do complexo incluem 160 exposições, além do incrível hall de entrada do edifício, com pé direito de 12 metros de altura. Uma parede semelhante a um penhasco e vitrines de vidro que mostram pôsteres sobre a origem da Terra. Em meio a uma floresta artificial, quedas d'água borbulhantes e jardins viçosos, com grande variedade de flores coloridas, há cópias de tartarugas, lagartos, beija-flores e borboletas. À primeira vista, o local, com dinossauros passeando pelo cenário, é semelhante a qualquer outro parque temático de história natural. Entretanto, as diferenças logo se fazem notar. O cenário bucólico da exposição, no início dos tempos, é extremamente rico em detalhes e as crianças brincam entre os dinossauros. Com um crocodilo robô, do filme Crocodile Dundee, fazendo o papel de guardião do local do nascimento no mundo, o cenário deveria representar o Jardim do Éden dos tempos de Adão e Eva. Eis o Creation Museum, um projeto da igreja Answers in Genesis, onde cada osso pré-histórico, artefato mineral e fósseis com milhões de anos são considerados com não mais de 6.000 anos. Estima-se que ali mais de 500 mil pessoas por ano vão ouvir que o grande dilúvio de Noé ocorreu no Grand Canyon do Rio Colorado. Mark Louie, o cofundador do museu, disse a James Westhead, repórter da BBC News, que o dilúvio de Noé rompeu uma barragem de terra e a água avançou com fúria, esculpindo o canyon. Bom, de acordo com o folheto do museu, os visitantes são conduzidos a uma fantástica jornada a fim de descobrir o verdadeiro propósito e significado da vida. Mike Zovad, outro cofundador do museu, declarou a Jonathan Hugman, correspondente do canal de TV britânico Channel 4, que a Bíblia diz que o homem foi criado no sexto dia e que os animais foram criados no sexto dia. A mensagem geral é que Deus criou o universo e tudo o que há na Terra em uma semana de uma atividade aproximadamente no ano de 4.000 anos antes de Cristo. E a literatura da igreja afirma, os dias no Gênesis são correspondentes às eras geológicas, mas não 6 dias consecutivos de 24 horas de criação. Quando perguntado sobre as descobertas arqueológicas de restos fossilizados com milhões de anos das primeiras criaturas semelhantes ao homem, Patrick Marsh respondeu a um repórter do jornal inglês The Guardian: isto não existe. Os seres humanos são basicamente assim, como os vemos hoje. Os esqueletos que eles encontraram, já vi pessoas como aquelas correndo pelas ruas de Nova York. As exposições do museu são descritas como baseadas no que a Bíblia diz a respeito dos dinossauros. Não que a Bíblia faça qualquer menção a eles. Bom, a despeito do fato de os dinossauros estarem extintos há mais de 65 milhões de anos, Mark Louie afirma que eles eram animais de estimação das crianças. Um tricerátopo chega a ser representado como uma sela de cavalo em um estegossauro a bordo da Arca de Noé. Dando suporte a isto, o vídeo da apresentação no museu afirma: é tempo de usar a espada da palavra de Deus.
Bom, a rede de TV americana ABC News relatou que cerca de 35% dos americanos acreditam que tais coisas sejam literalmente verdade e que a Terra e tudo que há nela foram criados por Deus há aproximadamente 6.000 anos. Ademais, há exposições no museu que afirmam que a descrença nesses fatos levou a uma ruptura moral e a males sociais, tais como o aborto e a pornografia. Em uma grande tela do museu é apresentado um vídeo no qual um adolescente aparece na frente de um computador olhando pornografia na internet e uma garota conversando com um conselheiro da organização em prol do Conselho da Natalidade Planned Parenthood sobre fazer um aborto. Ambas as circunstâncias são consideradas resultados aí da crença herege de que a Terra tem milhões de anos. No Creation Museum, a Bíblia fala por si só, afirmam os textos oficiais. Prepare-se para descobrir a história de uma forma sem precedentes. Entre na caverna das aflições e veja as terríveis consequências do pecado. E claro, não se esqueça de visitar o Café Noé. Não é de surpreender que houvesse uma forte reação da comunidade científica, acompanhada de passeatas organizadas por cristãos modernos, não partidários de pontos de vista tão fundamentalistas. Apesar de não se esperar que cientistas concordassem com o conceito de a Terra só ter 6.000 anos, tal divergência não está por si relacionada à crença ou descrença em Deus. Isso se torna claro ao observarmos os muitos cristãos que se opõem ao objeto do Creation Museum, pois essa oposição é concernente. Especificamente, se as palavras da Bíblia devem ser interpretadas literalmente ou não. Entretanto, este é um debate que não se restringe à idade da Terra, mas se a vida foi criada em sua forma atual, desde o início por Deus, ou, como afirmou Charles Darwin, que acabou falecendo em 1882, e pesquisas científicas subsequentes, desenvolveu-se ao longo do tempo por um processo de seleção natural. A esse respeito, a missão de Creation Museum, preparada pela Igreja Answers in Genesis, não busca apenas defender a ideia de um Deus criador. Por meio de algum inexplicável raciocínio não bíblico, Jesus Cristo é associado ao relato da criação encontrado no Velho Testamento, no livro do Gênesis. A missão afirma que alguns dos objetivos do museu são exaltar Jesus como Criador, Redentor e Consolador, fornecer meios para que os cristãos se tornem melhores evangelizadores e incitar os visitantes a aceitar Jesus Cristo como Salvador e Senhor. A declaração da fé criada pela Answers in Genesis afirma: aqueles que não creem em Cristo estão sujeitos à punição eterna e consciente. A fim de criar um antagonismo ainda maior com os cientistas, as exposições do museu são apresentadas de maneira que sustente ser a Bíblia uma obra que pode ser cientificamente provada. O presidente da Answers in Genesis e diretor do museu, Ken Ham, declarou: não é uma questão da Bíblia contra a ciência. Bom, acrescentando que ele e sua equipe estão criando uma triunfante defesa científica contra os humanistas seculares que eliminaram Deus de todas as questões científicas. O mais importante preceito da Answer in Genesis é: nenhuma evidência aparente, percebida ou considerada verdadeira em qualquer campo, incluindo a história e a cronologia, pode ser válida se contradizer as Escrituras. Em retaliação, o US National Center for Science Education publicou a seguinte declaração: nós, os abaixo-assinados das universidades e faculdades de Kentucky, Ohio e Indiana, estamos apreensivos quanto ao material sem fundamento científico apresentado no Answers in Genesis Museum. É improvável que os estudantes que acreditem ter esse material validade científica tenham um bom desempenho nos cursos de ciência do nível superior. Esses alunos certamente necessitarão de aulas de reforço sobre as bases da ciência, assim como em áreas específicas da ciência que foram interpretadas de forma equivocada pela Igreja Answers in Genesis. O próprio cientista e pesquisador do museu, Dr. Jason Lisle, PhD, em astrofísica pela University of Colorado em Boulder, quando questionado sobre como conseguira passar nos exames, replicou com sutil hipocrisia: bom, eu respondi as perguntas baseado em meu conhecimento sobre o assunto e não sobre minhas crenças. O ponto crucial não é o fato de um museu ser uma anátema e cientistas e ateus, mas sim ter acentuado um dos principais pontos de discórdia entre as comunidades cristãs e da América do Norte.
Aqueles que dirigem ou apoiam organizações como Answering Genesis são chamados de criacionistas da Terra Jovem. Em contraste às principais correntes do cristianismo, eles interpretam literalmente cada palavra do Velho Testamento, como se essas tivessem sido escritas ou ditadas pelo próprio Deus. Nem mesmo judeus, cujo próprio escriba israelita compilou a escrita original dos hebreus, têm uma visão tão radical. O geólogo Greg Newman, líder cristão da Answering Creation, numa igreja partidária da Terra Antiga, afirma que atualmente a igreja é composta de muitos membros que aceitam uma Terra Antiga. O reverendo Meadow Adams, pastor da igreja St. Peter's United Church of Christ, de Cincinnati, em Ohio, uniu-se a secularistas e outros cristãos em um protesto durante a abertura do Creation Museum, argumentando que o conceito do museu transformaria a todos em motivo de piada. O teólogo da Igreja Católica Apostólica Romana, John Houth, professor e pesquisador da Georgetown University em Washington, D.C., afirmou que o museu enfraquecerá a religião e declarou: "Em minha opinião, essa é uma questão controversa, tanto teológica quanto cientificamente." Michael Patrick Lee, que formado pela University of Harvard e editor da revista online Christian Faith and Reason, resumiu o problema que o cristianismo na Terra Jovem representa para a fé cristã mais racional. Essa crença faz com que todos os cristãos que não aceitam o evolucionismo pareçam ignorantes. Ela solapa a credibilidade de todos os cristãos e dá margem a deturpar a imagem de todos como irracionais. Entretanto, o Museu Americano da História Natural, em Manhattan, Nova York, contrasta em todos os aspectos com o Creation Museum e suas exposições estilo Disneylândia. O museu, localizado no Parque Theodore Roosevelt, que tem cerca de 73 mil metros quadrados, possui uma área de aproximadamente 150 mil metros quadrados e abriga 25 edifícios interconectados, com 46 salas de exposições permanentes, laboratórios de pesquisa, uma biblioteca de renome internacional e uma coleção com mais de 32 milhões de espécimes, a qual se somam cerca de 90 mil espécimes e artefatos por ano. A biblioteca contém mais de 450 mil trabalhos individuais, além de coleções da Sociedade Etimológica Americana e da Academia de Ciências de Nova York. Foi fundado em 1869, o Museu Americano de História Natural tem como objetivo estabelecer e manter um museu e biblioteca de história natural e estimular a desenvolver o estudo da história natural, promover o conhecimento geral sobre assuntos correlatos e, para atingir esse fim, favorece o aprendizado do público em geral. O museu mantém uma equipe científica de cerca de 225 pessoas que trabalham em período integral e pesquisa sobre astrofísica, zoologia, genômica, paleontologia, geociências, antropologia e etc. A equipe também opera em níveis internacionais a fim de pesquisar e estudar a diversidade biológica e diminuir as ameaças aos ecossistemas terrestres. A Anne N. Bernard Spitzer Hall of Human Origins, que seria a antiga Hall of Human Biology and Evolution, foi inaugurada em 10 de fevereiro de 2007. Esta sala, em contraste à teoria da Terra Jovem, é o mundo de Charles Darwin e apresenta a mais importante e profunda investigação sobre a evolução humana dos Estados Unidos. A sala original foi o primeiro espaço dos Estados Unidos a reconstituir e examinar a história do Homo sapiens, o curso da evolução humana e as origens da criatividade humana. Hoje ela é um impressionante paraíso multimídia com dioramas em tamanho natural de nossos antepassados, o nosso homem de Neandertal e o do Cro-Magnon, apresentados em seu habitat, mostrando seu comportamento e habilidades. Também estão em exposição importantes moldes de fósseis, dentre os quais o do esqueleto Lucy, com 3,2 milhões de anos, o do garoto de Turkana, com 1,7 milhão de anos, e o dos exemplares do Homo erectus, como o Homem de Pequim. A despeito da controvérsia entre a ciência e os principais membros da Terra Jovem cerca da idade da Terra, se o planeta formou-se naturalmente há 4,5 bilhões de anos, ou se foi criado por Deus há mais de 6 mil anos, paira no ar uma pergunta mais relevante.
a questão da vida em si. Bom, meus queridos amigos, inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas, espero que tenham gostado desse incrível capítulo, assim como eu me encantei em fazê-lo a vocês. Lembrem-se, não deixem de nos apoiar dentro da plataforma, seja se inscrevendo no canal, curtindo os vídeos, de se tornarem membros ou apoiadores pelo método PayPal, nos ajudando a continuarmos aqui firmes e fortes dentro do YouTube. E como eu sempre digo, a todos, em todos os vídeos, bons sustos a todos nós.